Ei, terceiro ano, olha eu aqui de novo. E agora a gente vai trabalhar, sabe o quê? Hein? É o que eu falo que eu gosto demais de todos os conteúdos. Produção de texto. Eu gosto de trabalhar todos os conteúdos, mas falou em produção de texto, é aquilo que eu me lembro lá no primeiro mês, quando a gente chegou aqui no M2, lembra? A primeira produção de texto, alguns de vocês diziam assim: ah, Emília, eu não sei escrever história, não, eu não gosto, minha cabeça é dura. Aí Emília sentou com vocês e deu aquela aula que cada cabecinha tem a sua criatividade, basta dar aquela chocalhada assim, ó, que a criatividade vem. Primeira coisa para produzir uma história é a boa vontade. Segunda coisa é a concentração, o foco, não é? E daí, gente, a criatividade vem, porque cada um de nós somos artistas. Nós temos riquezas mil aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. Por que tem tantos escritores, tantos poetas, tantas poetisas? Porque essas pessoas trabalham essa criatividade. Então, se existem autores, escritores, poetisas, poetas, você pode ser um deles, tá? Então, vamos fazer uma revisão aqui de tudo que nós vimos, né, nos últimos tempos, de uma forma gostosa, relembrando, conversando, não é? Então, o que a Emília trabalhou com vocês durante esse período? Mas é tanta coisa, né, gente? Olha só, narrador. Quando a gente fala em produzir uma história, a gente pensa na estrutura de um texto. E é aquilo que eu falei com vocês. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai aumentando o conteúdo e até as palavrinhas vão mudando. No começo a gente falava assim: olha, cuidado com o começo, meio e fim da história, lembra? Agora a gente já aumentou essa estrutura do texto. A gente fala de narrador, fala de personagens, fala de conflito, fala de cenário, de desfecho. Olha só que riqueza! Então, para produzir uma história bonita, bem elaborada, a gente tem que sempre lembrar desses elementos da estrutura. Tem dois tipos de narradores: o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele que fica fora da história, ele não participa da história, ele apenas está ali, ó, de olho. E o narrador personagem, ele é personagem da história, ele fica dentro da história, não é? É como vocês, que são personagens da vida de vocês. Lembra a comparação que eu faço? Pois é. Temos os personagens. Quem são os personagens da história? São os animais, as pessoas, de um modo geral, os seres que participam da história. O conflito, olha aí a palavrinha nova, bacana que apareceu, não é? Ela vem no lugar do desenvolvimento da história. O conflito é aquele momento que me dá vontade de continuar a escrever ou a ler o assunto. Então o conflito está dentro do desenvolvimento. E o cenário? O cenário é onde acontece a história. É quando a Emília fala: para, pensa todos os elementos. Onde você deseja que aconteça a sua história? Numa praia? Num campo? Então isso é o cenário da história. E o desfecho? Outro nome chique aí, né? Que apareceu para o terceiro ano. Porque até então era fim, agora é desfecho. É como a história termina. Então, se você ficar atento nesses elementos, a sua história vai ficar assim, ó. Assim, tá? E outra coisa para lembrar sobre a produção de texto é que a sua história tem que ter sempre um título, parágrafos. O que são os parágrafos? São aqueles assuntos que vão mudando. Toda vez que eu começo um parágrafo e eu termino aquele assunto, para eu começar outro assunto, eu tenho que dar aquele espaço de mais ou menos 2 dedinhos. Isso é o parágrafo. E vocês estão craques nisso aí. A gente só fala para vocês irem assimilando mais, mas todos vocês estão fazendo uma produção, ó,
dedinho para cima. Início de frase com letra maiúscula. Não esqueçam, tá, gente? Começou uma frase, letra maiúscula. Capricho, atenção na pontuação, tá legal? Então, isso aí é a estrutura que nós aprendemos. Outras coisas mais. Nós aprendemos o reconto, que o reconto é contar novamente a história com nossas palavras. Eu não posso modificar a história, eu mantenho a história, porém com minhas palavras. Eu sou dona das minhas palavras. É muito bom, eu gosto de trabalhar reconto por isso. Eu posso falar as minhas palavrinhas, eu posso usar o meu jeito, né? E aprendemos também a história com elementos. Há pouco tempo atrás nós lemos, né, no nosso livro, que através de elementos a gente cria uma história. Elementos que são oferecidos para vocês. Vamos fazer uma história com formas geométricas, não é? Então aprendemos sobre montar uma história com elementos. A história muda desordenada, lembra que nós trabalhamos sobre isso? Vem a história, muda e ainda desordenada, vocês têm que colocar em ordem para poder reproduzi-la ou contá-la, não é? E quando você ordena, aí vem a história ordenada. Olha que riqueza, uma coisa puxando a outra. E a última coisa que nós vimos em produção de texto é a estrutura determinada. Quando você recebe uma determinação para construir essa história. Ou seja, você deve ficar atento com todos aqueles passos e não pode sair daquilo. A última foi aquela de Era Uma Vez, lembra? Era uma vez, aí vocês criaram o que vocês estavam desejando e foram obedecendo a estrutura já pré-fixada, não é? Então, olhe bem quanta riqueza, como que nós crescemos, como que nós construímos juntos, né? Ainda mais produção de texto, que vocês no início não gostavam muito, e agora, ó, só produção legal, nota 1000, tá bom? Então eu vou deixar um grande beijo para vocês, tá? Até a próxima aula, vão estudando aí, vão produzindo. Ah, e uma dica da Emília, que eu sempre falo, para produzir um bom texto, tem que o quê? Ler muito. Então, leia muito. Leia para o papai, para o irmãozinho, leia para você. Beijos!